vídeo de hoje a gente vai falar para vocês como é trabalhar em Londres com base nas nossas experiências. Oi, gente! Oi, Eu sou a Natália. eu sou o Lucas. E sejam muito bem-vindos ao Partindo pro Mundo. E no vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês como é trabalhar em Londres com base nas nossas experiências. Bom, a gente mora aqui em Londres desde julho de 2019 e aqui no canal a gente compartilha o nosso dia a dia, a gente dá várias dicas, conta as nossas experiências, a gente mostra as nossas viagens e a gente fala bastante também sobre morar e trabalhar no exterior e principalmente aqui no Reino Unido. Inclusive, a gente tem vários vídeos de outros brasileiros contando as experiências deles trabalhando aqui no Reino Unido. Eu vou deixar todos esses vídeos linkados aqui e na descrição para caso você tenha interesse ver depois. E algumas considerações antes da gente começar o vídeo. Nós dois trabalhamos na área de TI atualmente. Nenhum de nós dois trabalha em empresas, ou times, nem times muito grandes aqui. E a outra coisa que é bem importante comentar é que nenhum de nós teve uma experiência muito extensa de trabalho no Brasil. Então a gente não vai tentar fazer uma comparação da nossa experiência de trabalho aqui com a do Brasil, porque a gente não tem muita coisa para comparar, mas a gente vai pontuar coisas que a gente acha interessante, coisas que a gente percebe que são diferentes de acordo com a experiência que a gente sabe das outras pessoas também. Bom, e obviamente todas essas considerações elas podem influenciar na nossa visão sobre esse assunto, né? Mas se você tem interesse nesse assunto, fica com a gente até o final desse vídeo que eu tenho certeza que a nossa experiência vai te ajudar, mesmo que você seja de outra área. Bom, a primeira coisa é que aqui é muito comum terem recrutadores, né? Então o que acontece aqui? Esses recrutadores, eles às vezes trabalham internamente com a empresa, ou às vezes eles são freelancers, mas o trabalho deles é puramente ir atrás de novos candidatos e trazer esses candidatos para a empresa que eles estão tentando contratar, né? Ou eles também às vezes funcionam, eles acham uma pessoa que está procurando trabalho e aí eles vão e entram em contato com diversas empresas. E o que eles ganham com isso? Geralmente os recrutadores ganham uma comissão, né? Assim que a empresa consegue contratar esse funcionário. E uma coisa que é legal de comentar é que é muito comum receber mensagens de recrutadores no LinkedIn, né? Então, se você tá no LinkedIn aí, pode ser que as pessoas te achem. Bom, e a segunda coisa é que é muito comum que a primeira entrevista seja por telefone. E é muito comum também que a empresa te ligue do nada. Assim, não necessariamente essa vai ser uma entrevista assim formal, técnica e tudo mais. Geralmente vai ser ou com o recrutador ou com alguém do RH, só pra pessoa te conhecer e saber se você realmente tem ali o básico, né, que eles precisam pra te passar pra frente. Então, assim, não é nada demais, não é nenhuma entrevista. Geralmente você vai falar mais sobre você, vai falar as experiências que você teve e tal, sem ir a fundo, sem explicar tecnicamente e tudo mais. Mas é bom ficar atento que pode ser que você tá, de boa ali num dia e do nada alguém te liga pra fazer uma entrevista e você, não, peraí, calma aí. Sabe, isso é bem comum por aqui. Essa ligação, assim, acho que é mais um processo de triagem que acontece. Então você recebe essa ligação do nada e aí geralmente é mais pra perguntar, né? Saber, você trabalha com isso, com aquilo, você tem interesse naquilo ou naquilo. Também não é só uma entrevista, né? Não é tipo um questionário, um processo interrogatório, mas é uma coisa pra saber se aquilo se encaixa pra você. Mas uma coisa que acho que é legal comentar também é que muitas vezes nessa primeira ligação pode ser que eles já te peçam a pretensão salarial. Então fica preparado pra responder isso. Bom, e o número 3 é que aqui você tem muita liberdade de conversa, de falar não, de horários, né? Então, assim, você tem essa flexibilidade de conversar com o seu chefe, com o seu superior, de falar o que você tá achando, de dar um feedback, de falar não quando você tem que falar não. Então, por exemplo, às vezes você precisa sair mais cedo e alguém quer ter uma reunião um pouco mais tarde, então de você falar que você não pode nesse horário. Enfim, de flexibilidade de horário mesmo, então de repente precisar fazer alguma coisa no meio do dia e sair, voltar mais tarde, precisar sair um pouquinho mais cedo, começar um pouquinho mais tarde. Então, flexibilidade, assim, de uma forma geral, né? Bom, e o quarto ponto, que aqui é uma coisa muito comum, mas muito comum mesmo, é o small talk. Seria aquela conversa fiada, né? Antes de começar uma reunião, antes de começar uma coisa assim. Só que é uma coisa aqui que é meio de lei, né? Geralmente esse small talk vai envolver perguntas sobre o clima e também perguntas sobre o que você fez no final de semana, o que você vai fazer no final de semana. Só que uma coisa que é curiosa sobre isso é que muitas vezes esse small talk, ele é mais como uma conversa simplesmente jogada fora, porque às vezes a pessoa nem quer saber, né? Tudo bem, você? O que você fez? Tal. Ok, então vamos pro assunto. Às vezes acontece isso. Isso é muito engraçado também, que é uma coisa bem comum aqui. E é bom estar preparado também, porque no início lá, né, a gente nunca tava preparado pra esse tipo de conversa. Então, a pessoa perguntava assim, o que você vai fazer no final de semana? E a gente sempre respondia assim, nada, sabe? Porque a gente, não tinha pensado ainda. Então, hoje em dia, pelo menos eu sempre penso assim, quando tá chegando perto, quinta, sexta-feira, eu já vou pensando o que eu tenho planejado pro final de semana pra poder falar pra eles, ou então
Então, na segunda-feira eu também sempre pensar o que eu fiz no final de semana mesmo. Aí eu já penso pra poder falar também, porque senão fica aquela coisa meio chata, né? Que você sempre fala, nada, não tem nada planejado, não fiz nada, enfim. Então é bom sempre estar preparado pra esse tipo de conversa. Até porque o vocabulário, ele muda um pouquinho, né? Tipo assim, às vezes você tá acostumado com o vocabulário técnico da sua área e tudo mais. Então é bom você estar preparado pra essa conversa de dia a dia mais básica também. Pra conseguir explicar o que você fez ou o que você vai fazer no final de semana, né? Bom, e a quinta coisa é que aqui eu vejo que as empresas têm bastante acesso a equipamentos e softwares que, em geral, no Brasil, pra gente são mais caros, né? Principalmente porque muitos desses softwares ou equipamentos, eles são atrelados ao preço do dólar, né? Ou é internacional, né? Tipo, são importados e tal. Então aqui é uma coisa mais fácil. Aí, pra exemplificar, o próprio preço de um MacBook, ele é muito mais barato aqui em relação ao custo que o funcionário tem pra empresa do que no Brasil, né? Às vezes no Brasil, um MacBook, ele custa, na verdade, o mesmo que um funcionário custaria no ano inteiro. Sendo que aqui o MacBook talvez é um mês de funcionário, ou às vezes meio mês. Então são coisas que tornam isso mais acessível. Então eu acho que isso faz com que também aumente a produtividade da empresa por ela poder oferecer mais equipamentos, sistemas, plataformas, coisas que vão melhorar a vida daquele funcionário e fazer com que ele entregue as coisas mais rápido, né? E o sexto e último ponto da nossa listinha é que é muito comum você ter colegas de outras nacionalidades por aqui. E eu acho que isso é especialmente aqui, falando de Londres mesmo e não da Inglaterra no geral, é que tem muito imigrante por aqui. Então é muito comum que, assim, por exemplo, metade dos seus colegas não vão ser ingleses. Então você tem que aprender a conviver com culturas diferentes, de repente com sotaques diferentes, né? Porque você chega aqui e fala, eu preciso entender o inglês britânico. Mas não necessariamente, você vai ter que entender o inglês aí de várias partes do mundo. E um exemplo bem interessante disso, né, de culturas diferentes, religiões diferentes e tal, é que um dia eu fui marcar uma reunião com um colega, e aí eu sugeri um horário, e ele falou pra mim, nesse horário eu não posso porque eu preciso rezar. Então é uma coisa tipo que, ok, tudo bem, marcamos por outro horário, mas tipo é uma coisa que a gente não pensa, né, não passa pela gente. Então é uma mistura de culturas muito grande e a gente vai aprendendo isso com o passar do tempo, né. Bom, se vocês quiserem um vídeo onde a gente conta pra vocês mais especificamente as nossas experiências pessoais, assim, então contar mais um pouquinho do dia a dia do trabalho, como é que foram nossas entrevistas e tal, é só deixar aqui nos comentários que a gente grava pra vocês. E também a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente conta um pouquinho sobre como é que funcionam os salários, impostos e os benefícios aqui na Inglaterra. Se você tiver interesse, ele também vai estar linkado aqui e na descrição. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!